graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abençoar a sua vida e a sua casa. Eu gostaria de convidá-lo para que juntos, ao longo desse mês de julho, nós pudéssemos aprender com a história de Abraão. E vamos descobrir com o extraordinário exemplo de fé desse homem, como podemos obedecer a Deus pela fé, mesmo sem saber onde, quando, como e por quê. Eu espero que esta mensagem, esse estudo possa edificar a sua vida, assim como edificou a minha. Convido você para que abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, e depois no livro de Gênesis. Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 8 para a nossa meditação neste vídeo. Hebreus, capítulo 8, diz assim, a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Agora, livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Que Deus nos abençoe com a leitura desse texto. Saber o destino de uma viagem é talvez a informação mais importante, porque é ela quem vai definir o caminho a ser percorrido, é ela que vai nos dar ideia da dimensão do planejamento que precisamos. É o destino que define que roupas vamos levar na bagagem, se estamos indo para uma praia ou se estamos indo para uma região fria. É ela que define qual será o investimento de tempo e de dinheiro que faremos ao longo do percurso. Porém, no texto que acabamos de ler, a Bíblia nos diz que Abrão obedeceu a Deus e saiu para uma terra sem saber para onde ia. Quero chamar a sua atenção porque muitas vezes lemos a história extraordinária desses homens de fé relacionados em Hebreus capítulo 11 e não nos damos conta de que esses homens eram pessoas, seres humanos comuns como eu e você. Não eram pessoas dotadas de habilidades sobre-humanas, não eram seres sobrenaturais, mas o texto termina nos dizendo que eram homens dos quais o mundo não era digno. Abraão estava sujeito ao mesmo medo que eu e você temos de obedecer. Ele estava exposto às mesmas vulnerabilidades que nós temos. No entanto, aprendemos que ele obedeceu a Deus saindo para um lugar sem saber para onde ia. Quando olhamos para o chamado de Abraão, existem três coisas que precisamos levar em conta em relação ao seu chamado. A primeira é a respeito de quando Deus chamou Abraão. Veja que a iniciativa desse chamado foi completamente de Deus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, versículo 16. Deus chamou Abrão quando ele tinha 75 anos. Ele já tinha vivido muito na vida. E a vida de Abrão ali em Harã tinha sido uma vida comum, pacata. Mas quando esse homem tem 75 anos, Deus o desafia para uma jornada de fé. Isso nos ensina que a nossa idade não é um agente limitador para o chamado e para o agir de Deus.
Nunca estamos velhos demais para uma experiência nova com Deus. Nunca estamos velhos demais para aceitar o desafio de seguir uma jornada de experiência marcante com fé no nosso Deus. A segunda coisa que aprendemos com o chamado de Abraão é que Deus o chamou. Mas como Deus o chamou? Deus o chamou por meio de um encontro pessoal e transformador. Segundo o livro de Gênesis, esta foi a primeira de outras 7 vezes que Deus falou diretamente com Abraão. Abraão transformou a experiência do seu chamado em uma ação contínua ao longo da sua vida que desenvolveu intimidade profunda com Deus. Se lermos em Atos, capítulo 7, versículo 2, vamos ver: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. O Deus da glória apareceu a Abraão. Meu irmão, qual foi a última vez que você teve uma experiência pessoal e transformadora com Deus? Talvez, se formos honestos ao responder essa pergunta, teremos que admitir que a última vez que isso ocorreu foi lá quando nos convertemos. Mas a experiência pessoal e transformadora com Deus, ela precisa acompanhar a nossa vida, ela precisa nos seguir ao longo da nossa jornada. Aprendemos também com o chamado de Abraão sobre por que Deus o chamou. Qual eram as razões de Deus de chamar um homem já idoso lá em uma cidade chamada Harã para que esse homem vivesse uma experiência de fé com ele? Deus o chamou para ser bênção. No versículo 2, nós lemos que Deus, ao chamar a Abraão, foi claro em dizer: Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Deus estava preocupado com a salvação pessoal de Abraão e Sara. Deus chamou Abraão porque tinha o propósito de abençoar por meio dele todas as famílias da terra, porque através da descendência de Abraão viria o Salvador Jesus Cristo. Deus o chamou porque queria transformar a vida de Abraão em um exemplo para todos nós sobre como podemos viver uma vida de fé. Uma vida que realmente aceita o desafio de seguir uma jornada com Deus. Porém, esse chamado de Abraão também implica em uma aliança. E esta aliança tinha lados em que Abraão devia cumprir e também Deus prometia cumprir. Qual era a responsabilidade de Abraão? A responsabilidade da renúncia. Aprendemos que, primeiramente, Abraão foi desafiado a renunciar às suas origens. Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Talvez você passe lendo esse texto atropeladamente e não se dá conta do que esta renúncia representa. Eu não sei se você já teve a experiência de ter sido criado em uma determinada região e depois ter que mudar para uma terra distante. E você percebe em situações assim que a coisa mais fácil de se transportar é a mobília. Difícil mesmo é embarcar o coração nessa viagem. Muitas vezes a mobília vai e o coração fica. E Abraão foi desafiado a sair de uma terra onde ele havia criado raízes, uma terra onde ele tinha construído amizades e sair para um lugar que ele nem ao menos sabia para onde ia. A segunda coisa que aprendemos com essa aliança é que Abraão também teve que renunciar seus laços familiares. O texto nos diz claramente que esse homem teria que sair da sua terra, mas também sair do meio da sua parentela. Abraão sabia que ao sair do meio da sua família, provavelmente perderia alguns momentos marcantes, o nascimento de novas crianças, o crescimento de outras. Alguns daqueles familiares que já eram idosos, ele sabia que provavelmente nunca os veria novamente. O terceiro ato dessa renúncia, e para mim o mais importante, é que Abraão teria que renunciar à própria vida. Deus disse: Abraão, você vai sair da tua casa, do meio da tua parentela, e você vai para um lugar que eu te mostrarei. A partir desse ponto, é eu quem dito os caminhos. As decisões serão as minhas decisões, as ações serão as ações que eu determinar. A partir desse momento, você terá que abrir mão do controle da própria vida e aceitar que eu vou definir tudo
a respeito da sua jornada. Meu irmão, aceitar o desafio de viver pela fé é, acima de tudo, encarar a realidade que Deus é soberano e Ele precisa controlar toda a nossa vida. As suas decisões, as suas ações, os caminhos que vamos percorrer, tudo precisa ser submetido ao escrutínio e à direção dada por Deus. Mas essa renúncia também implicava em promessas de Deus. A primeira promessa é a certeza da bênção do Senhor. A certeza da bênção do Senhor. Deus disse a Abraão: eu vou te abençoar. Onde quer que você passar, eu vou derramar a minha bênção sobre você. Você já pensou na dimensão dessa promessa? Deus estava dizendo a Abraão: olha, eu vou abençoar você, Abraão, onde quer que você for. A terra que você percorrer, os empreendimentos nos quais você se envolver, você tem a convicção de que vai ser abençoado. Que promessa maravilhosa! Já pensou você andar por aí com essa promessa de Deus? Olha, onde você tocar os seus pés, onde você colocar as suas mãos, o lugar onde você chegar, onde você estiver, eu vou abençoar você em tudo quanto você empreender fazer. Nessa renúncia também de Abraão, teria como contrapartida a promessa de ser honrado pelo Senhor. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e também eu engrandecerei o seu nome. Não há ninguém que tenha renunciado algo para seguir a Deus e que Deus não o tenha abençoado, que Deus não o tenha honrado ao longo dessa jornada. E a história de Abraão deixa isso muito evidente, como vamos ver nos próximos domingos. A certeza de ser bênção na vida de outros. Deus diz a Abraão: você também vai abençoar outras famílias, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. A casa que você chegar, Abraão, será abençoada por sua causa. Os negócios que você fizer será abençoado por sua causa. A terra onde você passar será abençoado por sua causa. Onde você for, dentro dessa jornada de fé que eu proponho para você, a sua vida será totalmente abençoada. E as pessoas com quem você conviver serão igualmente abençoadas. Que maravilha de Deus! Que preciosidade pensar que as bênçãos de Deus nos acompanham e também abençoa as pessoas à nossa volta, porque Deus está nos direcionando e nos encaminhando segundo a sua vontade. Eu quero encerrar a nossa reflexão pensando com você sobre o que significa esse compromisso de fé entre Deus e Abraão. Primeiramente, essa fé gerou mudanças na vida de Abraão. Quando saíram de Harã, Abraão e Sara tiveram que tirar do vocabulário deles a expressão "vou fazer isso do meu jeito". Porque eles sabiam com certeza que tudo o que aconteceria dali para frente teria que ser do jeito de Deus, no tempo de Deus e pelas razões de Deus. Todo o ato de obediência ao chamado de Deus sempre exigirá mudanças radicais em nossa vida. Eu gosto muito dessa frase do Kennedy. Ele diz: fé não é crer apesar das evidências, fé é obedecer apesar das consequências. Abraão sabia das implicações da sua obediência, no entanto, ele escolheu obedecer a Deus. Meu querido irmão, o que você está esperando para seguir essa jornada de fé com Deus? Talvez você tenha pedido de Deus mais evidências, mais provas, mais fatos. Mas fé é obedecer apesar das consequências. Pode ser que o desafio de Deus para você seja semelhante ao de Abraão. Você não sabe para onde vai, não sabe como Deus vai agir, não sabe o tempo que Deus vai agir e nem as razões pelas quais Deus vai agir. Mas creia, tão somente creia, porque fé é obedecer apesar das consequências. Nós aprendemos também com a fé de Abraão, com esse compromisso de fé, que ela era uma fé que conduzia ao objetivo. Se você olhar para os versículos 7 e 8 do capítulo 12, você vai ver que Abraão levava em sua bagagem 2 itens que vão acompanhá-lo ao longo de toda a jornada. O primeiro era a tenda e o segundo era o altar.
Com a tenda, Abraão indicava que ele era um estrangeiro. Por onde ele passava, as pessoas olhavam para a vida dele e viam que ele estava armando uma tenda, que ele não pertencia à terra, portanto a tenda indicava a sua não pertença ao lugar onde ele estava. Por outro lado, o seu altar, o altar que ele edificava, indicava que ele adorava a Deus. Indicava ao que ou a quem ele de fato pertencia. Então, por onde Abraão passava, a sua tenda indicava: eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esse mundo. E o seu altar dizia: eu pertenço a Deus, eu sou um cidadão do céu. Isso não é maravilhoso? Como anda a sua vida com Deus, meu irmão? Eu gostaria de desafiar você a procurar na sua bagagem esses dois itens. Queria que você agora olhasse para a sua vida em busca desses dois itens, a tenda e o altar. Será que você tem vivido uma vida de tal maneira que indica às pessoas com quem você convive que o seu coração não está nesse mundo? Que você está aqui apenas de passagem? Ou será que a maneira como você tem vivido se resume às mesmas razões pelas quais as pessoas à sua volta vivem? A tenda tem que indicar que nós não pertencemos a esse mundo. Mas a tenda sem o altar também abre portas para um farisaísmo religioso e hipócrita. Portanto, o altar precisa indicar ao que nós somos consagrados. Você tem edificado altares ao longo da sua jornada? A maneira como você tem vivido indica que você é um cidadão do céu, que o seu coração pertence a Deus, que a sua adoração é devota a Ele? Procure na sua bagagem a tenda e o altar. Esse compromisso de fé, ele também nos coloca em movimento. Se você ler o texto com bastante atenção, você vai ver que é uma série de verbos que indicam a ação, que indicam o movimento na vida de Abraão. Partiu, partiu e chegou, atravessou, passou dali, seguiu dali. A vida de Abraão se transformou em uma jornada, em um constante movimento. Não era mais aquela vida pacata de Harã, aquela vida estagnada, mas era uma vida de dinâmica e de ação, porque ele estava percorrendo os caminhos indicados por Deus. Fé é aquilo que nos move em direção a Deus. Fé é aquilo que leva o nosso coração a nos mover em obediência a Deus. Por onde passava naquela terra, como um estrangeiro, Abraão indicava com seus altares um caminho de bênção para as pessoas que viessem depois dele, de modo que era possível seguir o mesmo caminho seguido por Abraão, se as pessoas tão somente seguissem os rastros dos seus altares. Sabe, meu irmão, esse é o desafio para nós. Que altares nós temos construído ao longo da nossa jornada? Eu gostaria de encerrar dando a você esse desafio, para que você pensasse sobre isso. Se alguém quiser seguir os seus passos, o que ele vai encontrar? E se encontrar algo para seguir, onde ele vai chegar? Que referências você tem construído? Quais são as referências que você tem construído ao longo da sua vida, meu irmão? Lá no seu local de trabalho, é possível que as pessoas sigam o caminho deixado por você? É possível que você indique a elas um caminho de bênção apenas pelos altares que você vai deixando ao longo do caminho? Lá na sua casa, que referência você tem sido para sua esposa ou para o seu marido? Que referência você tem sido para os seus filhos? Os altares que você tem deixado ao longo dessa jornada estão apontando para um caminho de bênção, um caminho que conduz a Deus, um caminho que conduz à obediência e à fé em Deus. Que altares você tem edificado? Eu gostaria de orar com você neste momento, pedindo as bênçãos de Deus, para que Deus nos encoraje a viver deste modo. Viver uma vida que, de fato, deixe referências, aponte para uma trilha de bênçãos em direção a Deus. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor
pelo exemplo que temos na vida de Abraão sobre como podemos obedecê-lo, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem o melhor destino para nós. Nos ajude, Senhor, a confiar na sua soberania e que ao longo dessa jornada, ó Deus, possamos de fato deixar aquilo que nos tem impedido de caminhar com o Senhor, que possamos submeter ao Senhor tudo em nossa vida, o controle da nossa vida, Senhor. E que possamos, de fato, com a nossa tenda e o nosso altar, indicar que não pertencemos a esse mundo, mas ao mesmo tempo deixar um caminho de bênção para aqueles que vierem depois de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu desafio você que ao longo dessa semana você possa ler do capítulo 12 até o capítulo 15 de Gênesis, que será a nossa próxima aula. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu coração e te dê uma semana abençoada em Cristo Jesus.